Dois Mundos Zumbi Capítulo 6. Primeiro sangue. Nilo estava segurando a faca de cozinha na mão direita e a bolsa na esquerda. Nilo sai lentamente da mercearia, pois tem mais energia do que antes. Ele agora estava confiante de que poderia ultrapassar os zumbis que andavam frouxamente do lado de fora. Mas o problema está na resistência de Nilo. Ele pode ultrapassá-los por alguns momentos, mas o que acontece depois disso? Nilo não se atreveu a pensar nisso. Os zumbis estão todos do lado esquerdo da rua. Para ir até a casa do vereador, Nilo precisa passar por eles novamente. Não é irônico? Ele atrai os zumbis para o lado esquerdo para chegar com sucesso ao supermercado e, por causa disso, os zumbis agora estão bloqueando o caminho para a casa do conselheiro. Mas não há nada a lamentar. Nilo chegou à mercearia por causa do que havia feito. Agora ele precisa de outro plano para superá-los novamente enquanto conserva a maior parte de sua energia. Nilo pretendia voltar à loja para pegar algo que pudesse jogar para atrair os zumbis novamente. Mas ele percebe que os zumbis, ao contrário de antes, estão mais espalhados pela estrada. O mais próximo dele está no meio, estava circulando na lata vazia que ele havia jogado antes. Mais à esquerda estão o resto dos zumbis que estão andando frouxamente sem direção. Com eles espalhados pela estrada, seu plano de isca não funcionará mais. Se ele tiver 6 iscas para atrair os 6 zumbis espalhados um por um, isso pode funcionar, mas será um aborrecimento. O plano terá sucesso, mas ele não terá mais um pingo de energia depois disso. Olhando para cima, agora é meio-dia. Por causa do calor do sol, ele claramente consumirá mais energia do que o normal. Então, em vez de atraí-los um por um, Nilo caminhou e se certificou de que não fazia nenhum barulho perceptível. Ele não queria chamar a atenção indesejada dos zumbis. Andando devagar, Nilo estava agora no meio em direção ao zumbi circulando a lata. O zumbi ainda está fazendo seus próprios negócios, não se importando nem um pouco com Nilo, pois ele não fez nenhum barulho. Nilo estava fazendo o seu melhor para se concentrar em onde ele pisa, menos ele faz barulho. Lenta e seguramente, ele estava agora se aproximando do quinto zumbi. Nilo tinha acabado de passar por sua casa por alguns metros. Nilo, depois de passar pelo quinto zumbi, de repente para em seu caminho, enquanto o quinto zumbi de repente se vira em direção à sua localização. Talvez apenas uma coincidência, mas caramba, esse zumbi está caminhando direto para sua localização agora. Tum, tum. Nilo sentiu que seu coração quase saltou da boca. O nervosismo que ele sentiu é indescritível. O quinto zumbi ainda está andando em direção a ele frouxamente. Agora olhando mais de perto, Nilo percebe que este zumbi é o zumbi de 5'6, 5'7 de antes. Nilo já estava encharcado de suor. O zumbi agora está a apenas 2 metros dele, e ainda não tem sinal de parar. Nilo agora podia ver claramente a aparência desse zumbi. Embora desfigurado, Nilo conhecia esse zumbi antes do apocalipse. Ele era o caixa da mercearia mais cedo. Um de seus olhos estava fechado ou possivelmente desaparecido, e o outro está todo branco, assim como um olho com cataratas severa. Talvez esta tenha sido uma das razões pelas quais os zumbis não podem ver claramente ou mesmo qualquer coisa. O nariz do zumbi estava apodrecendo. Dentes quebrados podiam ser vistos na boca fechada do zumbi, que agora tem uma fenda na lateral. Os pés do zumbi não foram deslocados, como Nilo supunha anteriormente. Ele foi destacado e só tinha um pouco de pele segurando-o. A 1 metro de distância, Nilo não podia acreditar no que via. Só agora Nilo sentiu o significado do medo genuíno. Ele agora pode até simpatizar com os sentimentos de covardia do Nilo anterior. Ele sentiu. Ele quase teve um ataque cardíaco, apesar de ter agido relativamente calmo antes. Esta foi a primeira vez que ele viu algo nojento de perto. Ele era apenas um estudante universitário regular que tinha ouvido ler romances antes disso, afinal. Felizmente, o zumbi do caixa de repente se vira para o lado direito. Vendo isso, Nilo soltou um suspiro pesado. Ele sentiu que não estava mais respirando antes por causa do nervosismo que sentia. Mas com essa distância, embora fraca, o zumbi ouviu o suspiro. Ele se virou novamente e saltou em direção à localização de Nilo. Como Nilo ainda está observando o zumbi desde o início até agora, ele imediatamente se esquivou para o lado, fazendo com que o zumbi passasse por ele com um fio de cabelo. Mas por causa do movimento repentino de Nilo,
A bolsa que ele estava segurando produz um som perceptível. Esse som fez com que o zumbi ficasse atento. Seu corpo girou e saltou em sua direção sem aviso prévio. Sem hesitar, Neely deixa cair a bolsa antes de se esquivar novamente para o lado. O zumbi seguiu o som da bolsa caindo no chão e se jogou no chão. Desta vez, a mão direita de Nilo de repente se move por conta própria, e a faca de cozinha que ele estava segurando mergulhou na parte de trás da cabeça do zumbi caixa. A faca de cozinha foi então gravada no fundo do cérebro do zumbi, fazendo com que o corpo do zumbi caísse no chão, morto. Por causa do peso da faca de cozinha mais o peso do zumbi, Nilo só conseguiu soltar a faca de cozinha. Apressadamente, Nilo então pegou a bolsa e correu para sua casa sem demora. Mundo Zumbi Capítulo 7 O Dedo Dourado chegou. Dentro de casa, o terror que ele sentia do lado de fora ainda estava presente dentro dele. Felizmente, ele agiu a tempo e se esquivou adequadamente. Ele até conseguiu esfaquear o zumbi na cabeça no último segundo. Mas por causa da comoção que causaram, eles atraíram a atenção dos outros zumbis, pois começaram a caminhar frouxamente em direção à localização de Nilo. No momento, Nilo estava dentro de sua casa e preso novamente. Felizmente, ele agiu logicamente e conseguiu pegar a bolsa que havia deixado cair intencionalmente antes. Caso contrário, o Nilo pode enfrentar outro problema alimentar novamente. Nilo não conseguia esquecer o zumbi caixa de aparência horrível que ele havia testemunhado antes. Pânico e terror estavam em sua mente durante esse tempo. Por sorte, o zumbi virou o corpo. Essa virada momentânea do zumbi permite que ele recupere sua clareza. Depois de alguns minutos atordoado, Nilo finalmente se acalmou. Ele pensou que era inevitável, ele já deveria ter esperado isso. No momento em que ele foi transmigrado para este mundo de zumbis, ele deveria ter esperado que, mais cedo ou mais tarde, ele experimentaria coisas horríveis e aterrorizantes. Nilo ponderou e decidiu revisar seus planos. O mundo exterior era mais perigoso do que ele pensava. Ele quase morreu de choque só por causa de algum zumbi básico. Depois de alguns momentos pensando no que deveria fazer a seguir, Nilo foi subitamente interrompido por algo. Ele estava congelado ainda por esta súbita mudança de eventos. Na frente dele, não, deveria ser. Dentro de sua cabeça, fileiras de textos apareceram de repente do nada. Carregamento do sistema concluído. Ligação do sistema concluída. O que? Nilo arregalou os olhos e não podia acreditar no que estava vendo. O êxtase sumiu diretamente sua emoção desordenada mais cedo. Nilo se acalmou e aceitou a realidade imediatamente. Considerando o fato de ter transmigrado para cá, Nilo pensou que ter um sistema não é tão estranho. Claro, isso é mais parecido com isso. Eu também deveria ter meu próprio dedo de ouro. A barra N. Golden Finger significa trapaça ou uma desvantagem fornecida pelo deus para o MC ou algo assim. Nilo estava se regozijando de orelha a orelha. Mas ele não se rendeu à sua felicidade por muito tempo. Ele decidiu inspecionar esse assim chamado sistema primeiro. Dentro de sua cabeça, o texto de antes não estava mais lá. Nilo se sente inquieto e até pensou que era apenas sua imaginação. Se foi apenas uma alucinação, Nilo não sabe mais o que fazer. Baseado nos romances que leu antes, Nilo pergunta dentro de sua cabeça. Sistema. Parênteses fechados e abertos apareceram na cabeça de Nilo. Nilo sentiu-se exultante ao ver aqueles. O parêntese fechado e aberto acabava de confirmar a realidade de que ele de fato tem um sistema dentro de sua cabeça. Animado, Nilo pergunta ansiosamente ao sistema dentro de sua cabeça. Qual é o seu nome? Ou como você se chama? Sistema. Nilo esperou alguns segundos e confirmou que não há outro texto depois disso. Então este sistema é chamado apenas de sistema e não tem um nome do tipo sistema, certo? Então, o que você pode fazer para me ajudar? Com base nos romances que ele leu, existem diferentes tipos de sistemas. Alguns sistemas só calculam para o host. Existe algum tipo de sistema que é onipotente. Existe algum sistema que tem sua própria loja hospedando produtos mágicos que podem ser usados pelo host em troca de algum tipo de pontos. Existe também um sistema que indiretamente ou diretamente controla seu host. Nilo só espera que o sistema dentro de sua cabeça não seja algo como este. O sistema pode fornecer ao host instruções sobre o que o host precisa fazer para se tornar forte. Para sobreviver, o host precisa ficar mais forte.
pois este mundo só ficará mais cruel com o passar do tempo. Por causa do vírus Apocalipse, o mundo está um caos. Apocalipse vírus é um vírus que ataca o cérebro da pessoa que está ligado. Mas havia uma isenção. Apocalipse vírus não poderia afetar diretamente as pessoas que têm uma forte vontade. O vírus do Apocalipse entrará no cérebro dos vivos e atacará a dita vontade que está localizada no centro de seu cérebro. Se for bem sucedido, a pessoa morrerá como resultado. Depois que o vírus do Apocalipse destruir a vontade, o vírus viverá no cérebro da pessoa enquanto come lentamente. O vírus do Apocalipse dará então ao corpo da pessoa morta um instinto. Foi o instinto de atacar os vivos e continuar a infectar mais. Claro, isso só era verdade para os zumbis mais básicos. Ou zumbi nível 0 que está atualmente fora da casa do anfitrião. No nível 1, o Apocalipse vírus agora está hibernando e já conseguiu devorar todos os cérebros da pessoa. O vírus do Apocalipse durante este tempo já tinha o controle total do corpo da pessoa. O vírus do Apocalipse. Para. Coisas importantes devem ser repetidas 3 vezes. Nele franziu as sobrancelhas e usou a mão para massagear a testa dolorida. Ele não podia deixar de se sentir tonto pela quantidade de informações que apareciam como texto dentro de sua cabeça. Nele respirou fundo e começou a reler o texto desde o início. Eu vejo. Nilo continua balançando a cabeça enquanto lê o texto mais uma vez. De acordo com o sistema, este vírus é chamado de vírus do Apocalipse. Este vírus é como um parasita que reside no cérebro de uma pessoa. A princípio, ele atacará essa chamada vontade que está protegendo o cérebro de uma pessoa. Se o ataque for bem sucedido, a pessoa morrerá e o vírus poderá assumir o controle do corpo da pessoa. No entanto, antes que eles pudessem controlar o corpo, o vírus deve entrar em algum tipo de período de hibernação, assim como uma lagarta se moldando para se tornar uma borboleta. Nilo acenou com a cabeça em compreensão. Ele então insta o sistema a continuar de onde parou. Mundo Zumbi Capítulo 8 Origem do vírus. O sistema continuou com outra longa explicação. O vírus da Apocalipse deveria ser um projeto secreto que o governo de Pangeia estava pesquisando. Seu objetivo era criar uma droga que pudesse fazer o corpo humano ultrapassar seus limites e obter uma força inimaginável. A razão para isso era simples. A equipe de exploração espacial do governo de Pangeia confirmou que existem outros seres vivos fora do espaço. Foi apenas por um momento, mas eles ficaram perplexos com aquele encontro. O governo de Pangeia ficou inquieto com medo de ser invadido. E ao mesmo tempo, eles têm essa ambição de conquistar. No entanto, o governo da Pangeia sabia que lhe faltava algo. E esse era um tipo de arma que pode proteger e destruir ao mesmo tempo. Daí eles iniciaram este projeto chamado Biosoldados da Pangeia. Depois de um número incontável de experimentos, o projeto finalmente alcançou seu sucesso inicial. Foi o nascimento do primeiro vírus. O primeiro vírus, assim como o nome indica, é um vírus que pode matar milhões ou bilhões de pessoas se não for levado a sério. Era um vírus perfeito para matar em massa. No entanto, o governo da Pangeia não tem um plano para usar o vírus dessa maneira. O primeiro vírus foi apenas o primeiro passo para o grande plano deles. O primeiro vírus atuará como a base para o próximo vírus que se seguirá. O primeiro vírus já estava completo, restando apenas o segundo para ser criado. O segundo vírus, que também é considerado o vírus da cura. No entanto, antes mesmo de o projeto avançar para a segunda fase, eles foram pegos de surpresa por causa do caos repentino que apareceu no continente Pangeia. Na verdade, havia um vírus que surgiu do nada, infectando todas as pessoas ao redor do mundo. O vírus já havia causado mortes em massa em sua estreia. Foi precisamente o primeiro vírus que o governo da Pangeia acabara de criar. O governo de Pangeia, sabendo do que o primeiro vírus é totalmente capaz, apressadamente insta seu cientista a acabar com o segundo vírus, o Curvírus, imediatamente. O governo de Pangeia não tem nenhuma pista sobre quem espalhou o vírus fora do centro de pesquisa. No entanto, o que o governo da Pangeia sabia era que, se levado de ânimo leve, todo o continente Pangeia se tornará um deserto total depois de algumas semanas. Às pressas, o Curvírus foi criado. O número de mortos em todo o mundo vem aumentando a cada segundo. O governo de Pangeia não perdeu mais tempo e liberou o Curvírus imediatamente. O governo da Pangeia sabia que era um movimento precipitado. Foi uma aposta e um sacrifício para eles.
O fracasso significa morte. Sucesso significa progresso. No entanto, mesmo o governo da Pangeia não esperava que os dois vírus sofressem mutações de outra maneira, tornando o governo ainda mais indefeso. Neely massageia sua testa novamente. Ele precisa relê-lo novamente para entender seu conteúdo inteiramente. Então, foi tudo culpa do governo, pensou Nilo. Neely encostou as costas na porta e massageou a testa enquanto começava a pensar no que deveria fazer a seguir. Bem, merda, Neely xingou por dentro depois de perceber o grave perigo em que estava. Ele percebe que se o apocalipse vírus dentro daqueles zumbis do lado de fora terminasse de hibernar, eles sofreriam mutações ainda mais, o que significa que seriam mais perigosos. Ele também percebe algo. Durante essa notícia, ele viu claramente que já existem zumbis mais fortes. Isso significa que eles já terminaram de hibernar. Isso significa que diferentes apocalipse vírus têm diferentes tempos de hibernação. Para confirmar isso, ele pergunta ao sistema, ao qual o sistema respondeu imediatamente: sim, host, eles têm diferentes períodos de hibernação. O período de hibernação do apocalipse vírus depende de quanto o primeiro e o segundo vírus infectaram a pessoa para quem reside. Quanto mais a pessoa foi infectada, mais forte será a mutação do vírus do apocalipse. Quanto mais forte fosse a mutação, mais cedo eles sairiam do período de hibernação. Foi por causa do fato de que, se a mutação for mais forte, ela pode destruir facilmente a vontade da pessoa. Isso significa que o apocalipse vírus poderá começar a comer o cérebro da pessoa mais cedo e mais rápido do que o esperado. Para o apocalipse vírus, o cérebro da pessoa infectada é como um reforço ou no termo usado pelo mundo anterior do hospedeiro. O apocalipse vírus considerou esses cérebros como um enorme ex para sua evolução. Terminar este cérebro significa que eles podem evoluir ainda mais. No entanto, o apocalipse vírus não evoluirá imediatamente. Eles devem primeiro consumir outro conjunto de vírus do apocalipse para alimentar seu crescimento. Esta foi a razão pela qual o vírus do apocalipse fez o corpo agir no instinto de infectar outros seres vivos. Foi a preparação deles para que possam obter outro apocalipse vírus rapidamente após a hibernação. O Will atuou como o guarda de segurança do cérebro. Se uma pessoa tem uma forte vontade, então o vírus do apocalipse não poderá fazer nada exceto morrer. Mesmo que começasse a comer o cérebro na periferia, a vontade o protegeria com todas as suas forças. Se um vírus do apocalipse falhasse em sua tentativa de invadir o cérebro, eles morreriam dentro do cérebro de uma pessoa. A vontade de uma pessoa também enfraquecerá durante esse período. Portanto, se um zumbi te morder, isso significaria outra intrusão. Neste momento, a vontade em recuperação e enfraquecida não será capaz de resistir ao ataque. Ou seja, era 100% certo que a pessoa mordida seria infectada e se tornaria um zumbi irracional. Depois que o apocalipse vírus terminar o cérebro, ele não precisará do cérebro de outra pessoa tão cedo. Desta vez, eles buscarão o tônico, que é o outro vírus do apocalipse. O apocalipse vírus que ainda estava hibernando será uma presa fácil para eles. Como objetivo principal do experimento é transformar o povo Pangeia em biosoldados. O apocalipse vírus ainda contém essa propriedade, o que significa que com o apocalipse vírus superior atuando como o cérebro, ele será capaz de consumir outros apocalipse víruses para fortalecer seu corpo e sofrer mutações ainda mais. Com isso dito, aqueles vírus apocalipse mortos que não conseguiram destruir a vontade da pessoa infectada também podem ser usados como uma forma de fortalecer o corpo de uma pessoa viva. É algum tipo de recompensa que o infectado pode ganhar depois de se defender do intruso. Vírus do apocalipse. Mas a referida recompensa só pode ser obtida por aquelas pessoas que sabem desse fato e também conhecem o método para fazer uso do vírus morto do apocalipse que está atualmente dentro de seu cérebro. Mas o host não precisa se preocupar com isso, pois o sistema ajudará o host a distribuir o ar morto diretamente para todas as partes do corpo do host. Com isso dito, o sistema insta o host a começar a matar zumbis. Obtenha o apocalipse vírus que está residindo em seu cérebro e torne-se mais forte. Mundo Zumbi Capítulo 9. O armazenamento do sistema Nilo está em um dilema. De acordo com o sistema, para se tornar mais forte, ele precisa matar outros zumbis e pegar o vírus do apocalipse que está hibernando dentro da cabeça deles. Isso significa que, assim como os zumbis estão fazendo, ele precisa consumir um cérebro para obter o vírus do apocalipse.
E para ficar mais forte novamente, ele chegará ao ponto de consumir o cérebro de outras pessoas? Walg pensando nisso, Nilo quase vomitou os alimentos que comeu mais cedo. Felizmente, o sistema deu outra explicação longa imediatamente. Para coletar o Apocalipse Vírus, o host só precisa abrir a cabeça de um zumbi morto. Depois de abri-lo, o host verá um líquido esverdeado dentro. Esse é o Apocalipse Vírus. O host precisará tocar no Apocalipse Vírus e, em seguida, deixar o sistema fazer seu trabalho. O sistema irá absorver automaticamente o vírus do Apocalipse para o host. Se o host ainda achar que é nojento, o host pode comprar System e Weapon na Store, pois essas armas têm a capacidade de coletar diretamente o Apocalipse Vírus morto dentro da cabeça do zumbi. Assim como o host chama o System anteriormente, você pode usar esse método para chamar o armazenamento do sistema usando a palavra-chave Store. O sistema lembra ao host que ainda existem outras funções do sistema que o host ainda não descobriu. Nele realmente achava que ainda era nojento. Imagine mergulhar suas mãos dentro do cérebro de um zumbi. Mas agora que há uma loja de armas em seu sistema, ele agora pode descansar suas preocupações. Se ele conseguir esse tipo de arma, ele pode coletar o vírus morto do Apocalipse sem tocá-lo. Além disso, ele já tinha uma ideia de quais outras funções o sistema tinha com base nos romances que lia no mundo anterior. Mas agora, ele queria inspecionar a loja de armas primeiro. Então, ele chamou dentro de sua mente. Armazenar e com isso, dentro de sua cabeça, uma longa lista de armas apareceu em sua mente. Loja de armas, faca nível 1 graus, uma faca normal que é imbuída do poder do sistema, permitindo que seja mais afiada. 5 pontos do Apocalipse morcego nível 1 graus, um morcego normal que é imbuído do poder do sistema, permitindo que seja mais pesado e durável. Barra 5 ponto do Apocalipse luva de caixa nível 1 graus, uma luva de boxe normal imbuída com o poder do sistema, permitindo que ela se torne mais durável e mortal. Barra 5 ponto do Apocalipse. A lista continua até que ele possa ver outra linha com o rótulo nível 2 graus. Mas aqueles estavam acinzentados por enquanto, o que significava que ele não podia comprá-los ainda. Nele concluiu que, é claro, armas de nível superior podem enfrentar zumbis de nível superior. Por enquanto, ele pergunta ao sistema dentro de sua cabeça. Sistema, como faço para ganhar ponto Apocalipse? Ele notou que esses pontos do Apocalipse em particular são a moeda que o sistema estava usando para trocar por seus itens. Ele também acha que o sistema não tem apenas uma loja de armas, talvez também existam lojas de habilidades e afins. Apocalipse Point ganha matando zumbis e coletando o Apocalipse Vírus, host. Uma parte do Apocalipse Vírus coletado será usada como forma de gerar energia para o sistema funcionar, outra parte será convertida em Apocalipse Points, e o restante será distribuído no corpo do host para fortalecê-lo. A última parte, o anfitrião pode considerá-lo como os pontos de experiência, ESP, necessários para subir de nível. Quanto mais ESP você conseguir, mais forte seu corpo se tornará. Agora, Nili poderia adivinhar algo que incomodava antes. Se ele tem um sistema, por que ele não apareceu logo após a transmigração? Para confirmar esse palpite dele, ele pergunta ao sistema. Sistema, por que você só apareceu depois que eu entrei, depois que matei o zumbi lá fora? Você veio comigo da minha vida anterior ou você é deste mundo? Ele perguntou ao sistema rapidamente. E, mais uma longa explicação foi fornecida a ele. Anfitrião, o sistema realmente vem com você de sua vida passada. O sistema estava apenas hibernando dentro da vontade do host no mundo anterior, pois o host não encontrou nada que tivesse qualquer energia que o sistema pudesse usar para se auto-executar. No mundo anterior, o sistema só podia esperar por uma oportunidade. A vontade no mundo anterior da hóstia também tinha outro termo, alma. Devido à falta de energia, mesmo que o sistema tivesse alguma energia de sobra, o sistema não poderia entregá-la ao host, pois o sistema foi programado para operar apenas se o uso de energia puder ser substituído, e a energia de reserva só pode ser usada em caso de emergência. Como o anfitrião morreu no mundo anterior, a emergência começou a funcionar e transportou a vontade do anfitrião para este mundo, que atualmente está passando por um apocalipse. O que o sistema precisa para operar também é a vontade, mas o sistema está programado para não aceitar a vontade de outros seres vivos para evitar que o anfitrião faça assassinatos indiscriminados.
Daí a razão pela qual o sistema não pôde inicializar no mundo anterior. Mas agora, por causa do apocalipse vírus destruindo a vontade da pessoa viva e substituindo-os, o sistema pode usar o apocalipse vírus para operar a si mesmo e, ao mesmo tempo, tornar o host mais forte também. Depois que a vontade do anfitrião é transportada para o mundo atual, o sistema coleta o vírus do apocalipse morto dentro do cérebro do proprietário anterior do corpo para se sustentar depois de se esgotar por causa da emergência. E como o sistema já havia usado sua energia de reserva, o sistema só pode esperar que o host mate outro zumbi para que o sistema possa coletar alguns bits do apocalipse vírus que estão vazando após a morte do zumbi para funcionar corretamente. O sistema viu que o hospedeiro não conseguia se mover quando encontrou um zumbi do lado de fora. Então o sistema tomou a decisão de controlar a mão direita do anfitrião e matar o zumbi diretamente, depois coletando o vírus do apocalipse morto que está na cabeça do zumbi. Após um curto período de digestão do apocalipse vírus, o sistema agora pode operar normalmente por alguns dias. O sistema pede que o host mate mais zumbis e colete seu apocalipse vírus para que o host fique mais forte e o sistema continue operando. Mundo Zumbi capítulo 10, status. Na última parte da frase, mesmo estando apenas lendo, ele pode imaginar claramente a ânsia do sistema em continuar sua operação. Então é por isso que eu senti que minhas mãos se moviam sozinhas mais cedo, o sistema a controlava por minha causa. Droga, a que eu pensei que era meu senso de luta que agiu. Ele pensou enquanto fazia outra pergunta para o sistema. Sistema, você disse que decidiu controlar minha mão mais cedo. Isso significa que você pode controlar meu corpo diretamente a hora que quiser? Pensando naqueles sistemas que podem controlar seu hospedeiro, ele estava aterrorizado com o pensamento de seu sistema controlando-o permanentemente. O anfitrião não precisa se preocupar. O sistema pode assegurar ao host que o sistema não irá capturar o host. O sistema só assumirá o controle do corpo do host se tiver permissão ou quando o host estiver em uma situação perigosa. O sistema foi programado dessa forma. Anfitrião, você sempre disse que é programado dessa forma, mas quem programou você, System? E como você acabou dentro do meu vontade na minha vida anterior? Ele perguntou ao sistema dentro de sua cabeça, aquele host. O sistema não poderia responder a essa pergunta, pois o próprio sistema não sabe a resposta desse assunto. Mas o anfitrião pode ter certeza de que o único propósito do sistema era ajudar o anfitrião em sua jornada para se tornar forte neste mundo zumbi. Depois de ler isso, ele finalmente solta um suspiro pesado. Ele só podia confiar no que o sistema dizia por enquanto. Agora que ele já tem uma compreensão básica do sistema, ele queria explorar as outras funções do sistema primeiro, antes de explorar o mundo exterior. Como o sistema tem sua própria loja, ele não precisa mais entrar na casa do conselheiro para pegar algumas armas. Ele tem uma mensagem para seus amigos lá fora. Os zumbis lá fora, espere aí calmamente. Estarei com você em breve. Ele pensou enquanto seus lábios formavam um sorriso. Perfil alto. Estatísticas. Ele duvidou que depois de tentar muitas palavras-chave diferentes, ele disse que poderia funcionar. Mas desta vez, a palavra status parece ser a correta. Como dentro de sua cabeça, uma linha de texto apareceu e se alinhou automaticamente. Anfitrião, Nilo nível 0 graus vontade, 2,5 constituição, 1,0, 0,5, energia, 1,00,5 talento, nada. Pontos da Apocalipse, 0,5 LP, pontos de nível, 0. Depois de ler seu status atual, ele acenou com a cabeça como se fossem razoáveis e bastante precisos. A vontade é certamente mais forte do que o resto de seus pontos de atributo. Ele sabe que herdou a memória do Nilo anterior. Isso significa que ambas as suas vontades se combinaram em uma, tornando-a mais forte em comparação com seu corpo ou constituição. Talvez tenha sido o sistema que combinou a vontade de ambos. Ele não se importou nem um pouco, pois sabia que era uma vantagem para ele. Sentia-se grato e culpado pelo antigo dono do corpo que agora ocupava. Ele prometeu que, se houver algo que o Nilo anterior queira, ele o fará com prazer como forma de compensação. Mas depois de procurar em sua memória, o único arrependimento do Nilo anterior é não ter estocado mais comida antes do apocalipse, resultando em nada para comer, o que leva à sua morte. Ele apenas deu de ombros para isso. Ele também precisava comer de qualquer maneira. O arrependimento do dono anterior estava de acordo com os seus planos.
Em casos normais, a vontade de uma pessoa deve ser a mesma com sua constituição e energia. Minha vontade atual está agora em 2,5, considerando que as outras estatísticas estão em 1,0. Eu só poderia supor que a vontade que veio comigo do mundo anterior tinha as estatísticas de 1,5. Agora que penso nisso, qual deve ser a força da vontade para resistir ao vírus do apocalipse? Ele sabia o quão normal ele era do mundo anterior, mas ele ainda tem uma vontade de 1,5. Ele acha que ter 1,0 ainda se enquadra na categoria de ser uma vontade fraca. E, no entanto, para o proprietário anterior resistir à invasão do vírus do apocalipse foi bastante confuso. Sua cabeça estava doendo um pouco, então ele imediatamente foi e pediu a resposta ao sistema. Para resistir ao vírus do apocalipse, uma pessoa deve precisar de pelo menos 1,5 de vontade, eu vejo. Mas como o dono deste corpo resistiu à invasão com apenas 1,0 e talvez tenha se deteriorado depois de se tornar um maricas. Deve ser isso. Ou talvez a mutação do apocalipse vírus que ele pegou fosse mais fraca em comparação com os outros. Ele suspirou de alívio, pois não sabia o que aconteceria se ele acabasse transmigrando para um corpo de zumbi. Felizmente pensou Nilo. Então 0 é minha estatística básica agora, com exceção de minha vontade. Como a dita vontade está alojada dentro do cérebro, e o cérebro estava alojado dentro da cabeça que fazia parte do corpo, era fácil entender que se o corpo fosse forte o mesmo poderia ser dito em relação à vontade. A constituição era o recipiente da vontade. À medida que a constituição se tornasse mais forte, a vontade que a residia também poderia melhorar e tornar-se forte também. A única exceção aqui seria o próprio Nilo, pois ele tem uma vontade mais forte em comparação com sua constituição devido à combinação da vontade presente de sua vida anterior. Na verdade, ele está se sentindo com sorte agora. Por causa do sistema, seu corpo não explodiu devido a ele ter uma vontade mais forte do que o normal. Assim como os caranguejos de coco, por exemplo. Eles precisam mudar para conchas diferentes toda vez que já o superaram. Se não o fizerem, só poderão suportar o aperto e o baixo espaço dentro da concha. A constituição poderia ser dita como a base de tudo. Com uma constituição mais forte vem a expansão da vontade. Com uma constituição mais forte vem mais força. O 0,5 ao lado do 1,0 deve ter vindo do fato de que meu corpo não está em sua condição ideal. Pode voltar ao máximo depois que eu tiver descansado e comido o suficiente. Em outros termos, ele ainda estava fraco agora. Mas com comida suficiente, ele sabe que certamente voltará com o tempo. E desta vez, ele sabia que se tornaria mais forte do que antes. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.